Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Renata e hoje nós vamos embarcar em uma aventura. Estudaremos relato histórico. Vamos lá? Mas antes, vamos revisar relato de viagem? Os relatos de viagem fazem parte da história da humanidade e são encontrados em diversos períodos. Inclusive, o relato de viagem faz parte da história do Brasil. Vou ler uma curiosidade para vocês. Acompanhe comigo a leitura. A presença de viajantes estrangeiros e seus relatos publicados sobre o Brasil datam do século XVI. Existem mais de 260 obras em várias línguas, onde os autores falam dos ambientes, vida social, usos e costumes, fauna, flora e outros aspectos da antiga colônia portuguesa, principalmente durante o século XIX, depois que Dom João VI decretou a abertura dos portos brasileiros em 1808. Com a abertura dos portos, houve um aumento da navegação e, consequentemente, aumento da presença estrangeira no país. Aqui, ao lado, nós temos uma imagem que representa a abertura dos portos brasileiros lá em 1808. E com a vinda de muitos estrangeiros, ocorreram vários relatos de viagem. Principais características do relato de viagem. A história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Conta-se um ou mais episódios significativos. Descrevem-se os lugares e as situações vividas. Fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. A imagem aqui ao lado, ela representa um relato de viagem. Isso aí. Este mapa de 1550, ele descreve o Brasil e algumas situações vividas na época. Relato de viagem, relato histórico. Os textos sobre as viagens às novas terras descobertas durante as grandes navegações são conhecidos como relatos históricos. Porém, quando foram escritos, eram apenas relatos de viagens. Tornaram-se históricos por terem registrado fatos e paisagens que hoje nos ajudam a entender nosso passado e, por meio dele, o nosso presente. Vou dar um exemplo de relato de viagem que se tornou um relato histórico. É a carta ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. E quem escreveu foi Pero Vaz de Caminha, o primeiro a narrar a história primitiva do Brasil. Ele, em uma carta que enviou a Dom Manuel I, o rei de Portugal, quando encontrou a terra de Santa Cruz, o Brasil. Aqui ao lado nós temos a imagem da carta enviada ao rei de Portugal e que se tornou um excelente exemplo de relato histórico. O texto da carta mostra claramente o duplo objetivo que, segundo Caminha, impulsionava os portugueses para as aventuras marítimas. Primeiro, a conquista dos bens materiais. Segundo, a propagação da fé cristã. A célebre carta foi escrita em Porto Seguro entre 26 de abril e 2 de maio de 1500. O escrivão só interrompeu o trabalho no dia 29, quando ajudou o capitão Mor a reorganizar os suprimentos da frota. Vou ler um trechinho da carta para vocês. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus sem cobertura alguma. O trecho que a professora acabou de ler está representado na imagem ao lado. Isso aí, nesta carta, ocorreu a descrição dos índios, assim se tornando um relato
histórico. Vou ler mais um trechinho da carta para vocês. Enquanto estivéssemos a missa e a pregação, estaria na praia outra tanta gente, pouco ou mais ou menos como os de ontem, com seus arcos e setas, os quais andavam folgando e nos olhando. E assentaram-se. Depois de acabada a missa, assentado nós à pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram corno ou buzina, começaram a saltar e dançar um pedaço. O trecho que a professora leu está representado na pintura aqui ao lado. A pintura representa a primeira missa realizada no Brasil. E a carta de Pero Vaz de Caminha relata este momento histórico que ocorreu em nosso país. Agora eu vou ler para vocês mais um exemplo de relato histórico, a partida de Cabral às Índias. Não esquecendo que o relato histórico tem a finalidade de documentar as ações humanas ao longo do tempo, para preservar o que, pessoal? A memória coletiva dos eventos. O texto a seguir é um relato histórico que narra a partida da expedição marítima comandada por Pedro Álvares Cabral de Portugal rumo às Índias. Vou ler um trechinho para vocês. O rei Dom Manuel marcou para um domingo, 8 de março de 1500, a partida da frota de Cabral. Seu objetivo era que o povo acorresse ao porto de Restelo, chamado de Praia das Lágrimas para os que vão, Terra do Prazer para os que voltam, para que todos vislumbrassem o espantoso espetáculo. 13 embarcações zarpando para o longínquo Oriente, com a cruz vermelha de Ordem de Cristo enfunada nas velas. Era uma nova cruzada marítima, o destino de que Portugal tanto se orgulhava. Nesse trecho que a professora acabou de ler para vocês, nós temos uma característica bem importante do relato histórico. Os fatos que são narrados, eles são reais, envolvem sujeitos, envolvem fatos e envolvem tempos históricos. Continuando, mais uma característica do relato histórico. O autor do relato histórico não se limita a narrar uma história. Ele busca fontes, reúne e analisa documentos e utiliza critérios para verificar a veracidade do que está relatando. Vou ler mais um trechinho do relato histórico de Pedro Álvares Cabral. A cena da partida foi descrita por João de Barros, um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos, e que naquele dia estava no porto de Restelo. A maior parte do povo de Lisboa, por ser dia de festa tão celebrada pelo rei, cobria aquelas praias e campos de Belém. E muitos barcos rodeavam as naus, levando e trazendo gente, todos com seus uniformes e bandeiras de cores diversas, tão lindo que não parecia mar, mas um campo de flores. E o que mais animava o espírito eram as trombetas, tambores, flautas, pandeiros e até gaitas, porque para a viagem de tanto tempo, os homens se serviam de tudo para tirar a tristeza do mar. Mas a tristeza do mar prevalecia mais uma vez. Cerca de 2.500 homens que então embarcavam, infelizmente, jamais retornariam a Portugal. O trecho que a professora leu para vocês destaca bem a característica do relato histórico. Acompanhe aqui comigo. O autor de um relato histórico utiliza depoimento de pessoas que participam dos fatos, pesquisa documentos, tanto oficiais, leis e outros documentos governamentais, como pessoais, cartas, diários, e consulta a obra de outros historiadores. É isso aí, sobre o mesmo período.
Tudo isso para certificar-se da veracidade do que relata. Ufa, que aventura hoje, hein? Vamos treinar? Pegue um livro didático e resolva os exercícios 1 a 6 da página 28 e o exercício 7 da página 29. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!